E agora a gente fala para você sobre uma pesquisa realizada pelo Departamento de Agricultura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp. O DEAGRO divulgou que caiu a confiança do agronegócio. Produtores rurais, pecuaristas estão menos confiantes quando comparado ao primeiro trimestre de 2017. E esse é o tema da entrevista do Bom Dia Entrevista. E para falar da confiança do agronegócio, eu recebo agora o analista de agronegócio do SBA, João Pedro Cuti Dias, que vai conversar junto com a gente sobre esse assunto. João, muito bom dia para você. Bom dia. É importante falar, Antônio, que o que é esse índice de confiança do agronegócio? Esse é um trabalho que a Fiesp faz há muito tempo, junto com a OCB. Ela pega toda a cadeia do agronegócio, pega antes da porteira, aquelas empresas que fornecem equipamentos, máquinas, tratores, insumos, calcário, fertilizantes, defensivos, etc. Dentro da porteira, o senhor e a senhora que nós estamos assistindo, para o pecuarista de corte de leite, produtor de café, de cana, de soja, de milho, e após porteira, as empresas que compram, as trading, as processadoras, etc., que compram os produtos do produtor. Então é importante isso, porque ele mostra o seguinte: o índice 100 mostra neutralidade. O pecuarista, o produtor, não está nem otimista, nem negativo em relação ao futuro do setor dele. Abaixo de 100 mostra que ele está pessimista, ele começa a ficar um pouco preocupado, apreensivo com a situação que está andando o negócio dele. Acima de 100, ele está otimista, ele vê futuro, ele cria mais condições de investimento, de ampliação do negócio dele. Ô João, nós temos aqui algumas telas onde mostram exatamente esses números. Nós podemos acompanhar aqui os números divulgados pelo DEAGRO. Nessa primeira tela nós temos o índice de confiança do agronegócio. Você pode acompanhar aqui que ficou em 92,4. Na comparação com o primeiro trimestre do ano, houve uma queda de 8,2 pontos. Ali embaixo nós temos também o segundo trimestre de 2016, terceiro trimestre de 2016, quarto trimestre de 2016 e o primeiro trimestre desse ano e o segundo desse ano. Nós podemos ver ali que é o pior índice desde o segundo trimestre de 2016. Aliás, de um ano para cá, esse índice apresentou um recuo. O que causou isso nos últimos 12 meses, João? Quando se fala nesse índice, é do setor, do produtor. Esse é o índice do meio, ou seja, aquele setor que é do pessoal que produz. Você vê na pecuária, você vê um desânimo um pouco maior. Esse número é abaixo de 90 pontos na pecuária. Isso já reflete toda essa conjuntura que está vivendo a pecuária no Brasil, especialmente a queda abrupta do preço do boi em relação ao ano passado, mais de 20%, os custos subindo. Você vê essas operações que ocorreram, carne fraca, a delação da JBS, apareceu o problema da JBS de forma bem clara para o Brasil inteiro, da concentração, quase um monopólio no abate de bovinos no Brasil, que eles detêm alguns estados da federação mais a metade da capacidade de abate. Enfim, tudo isso acabou impactando negativamente no caso da pecuária. No caso da agricultura, apesar de uma safra recorde de 230 milhões de toneladas, você não vê isso voltar ao produtor, regra geral, em termos de melhora de rentabilidade. Ao contrário, eu vejo o milho, que é a segunda cultura do Brasil em volume, o produtor de Mato Grosso vendendo milho a R$12. Com certeza, a R$12 ele não paga o que ele gastou, não paga o que ele investiu. Você vê a soja caindo, como caiu de preço em relação ao ano passado, tanto pela questão cambial como pela questão de preço do mercado internacional. Então, e você vê os aumentos de custo, a logística aumentando de custo, os problemas que ocorreram na hora de embarcar a soja no início do ano, lá na região de Mato Grosso, a 163 não podia trafegar por causa de barro, de chuva, trancar, o caminhão parado. Agora não pode trafegar porque os caras trancam a rodovia para reclamar contra o governo e quem paga é o produtor. Então, esse quadro acaba impactando de forma negativa o pensamento, ou seja, fica preocupado, ou seja, ele gasta, investe, melhora e não volta em termos de retorno financeiro. Nós temos uma segunda tela onde fala exatamente antes da porteira e nós também mostramos depois da porteira, olha lá. O índice de confiança antes da porteira ficou em 93,8%, na comparação com o trimestre anterior, houve uma queda de 15,5%. O produtor agropecuário também
recuou na confiança, ficou em 87,3, com recuo de 8,1. E depois da porteira, já na indústria, também a confiança caiu para 96,9, com um recuo de 5,1%. Isso mostra também a confiança da indústria, do agronegócio, que também recuou, João. Alguns setores saíram bem, não dá para reclamar. O setor de máquinas agrícolas aumentou muito a produção e, consequentemente, a situação deles se você lembra do plano de safra do ano passado, você tinha 5 bilhões para investimento em máquinas, tiveram que aumentar para 9 bilhões, porque houve uma demanda grande. Então, esse setor se beneficiou. Outros não, calcário, fertilizantes. Houve um certo recuo do produtor no sentido de comprar insumos, já que não está sobrando dinheiro, está faltando dinheiro. É tão importante isso que, se você olhar o plano safra do ano passado, 70% foi ocupado do recurso disponibilizado para o plano safra. Isso é um sintoma claro que muita coisa não foi feita. Você pega, por exemplo, o plano ABC, que é o plano de agricultura de baixo carbono, que o Brasil tem compromissos internacionais, 30% não foi tomado, o produtor não buscou recursos, então ele fica um pouco temeroso. E isso reflete no pensamento do produtor, que é os 87,3, bem abaixo do 100, que seria o ponto de equilíbrio. Após porteira, você com a safra recorde, você teve uma diminuição de preços, seja dos grãos, seja dos demais produtos agropecuários. Para a indústria, você pega o setor de frigorífico, com toda essa crise, você vê que eles estão com uma margem em cima da carne, do preço que eles pagam pelo boi, de quase 30%, ou seja, nunca teve esse valor. Então, são vários fatores que estão impactando. Então, cada setor tem sofreu mais ou menos, mas quem mais apanhou, infelizmente, foi o nosso produtor aí. Ô João, para finalizar, nós temos uma última tela onde mostra um comparativo de 2013 para cá. Olha lá, nós podemos acompanhar que a confiança do agronegócio em 2013, quando começou essa pesquisa, estava em 100%. E agora chegou ao patamar de 94,2%. Por que você acha que caiu essa confiança? Oscilou bastante, chegou até melhorar no início de 2016, mas voltou a cair agora. Nós estamos vivendo, apesar de uma safra recorde, aquilo que eu comentei com você não volta dinheiro para o produtor. E tanto o produtor de grãos, que vão colher uma safra de 230 milhões de toneladas. Para o pecuarista, você vê de forma bem clara que hoje, com a redução significativa do preço do boi e da vaca, ele está trocando 6 por meia dúzia, ele não está sobrando recurso para ele. Como você comentou, antes da gente começar aqui a falar sobre o assunto, quando está em 100% é que está... Ponto de equilíbrio. Ele não está nem otimista nem pessimista. A partir de abaixo ele fica um pouco mais pessimista e para cima ele fica mais otimista. Quando houve a troca de governo, que ele viu uma equipe econômica séria assumindo as contas do país, ele ficou mais animado, ou seja, vai vir um novo ciclo de prosperidade, porque o produtor brasileiro depende do mercado interno nosso, o grande comprador somos nós brasileiros, nós estamos com 14 milhões de desempregados, massa salarial caindo. Fatos positivos que aconteceram foi a redução da inflação. A inflação caiu muito. A hora que reduz a inflação, você acaba dando um pouco mais de capacidade de compra para o brasileiro. Isso vai refletir daqui para frente em termos de aumento de consumo de alimentos e, consequentemente, pode ser que seja um fator de melhorar os preços dos grãos e das carnes no Brasil. Perfeito. João, obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até a próxima segunda-feira. Deus quiser.